E esse é um problema que a gente às vezes tem, de você planejar já com aquela ideia que o aluno já tenha pelo menos uma noção daquilo, e muitas vezes elas não têm. Porque é tão corriqueiro, né? Ah, IBGE, que para mim é algo assim que é natural. Na aula anterior, vocês receberam um mapa que trabalhava, falava sobre a divisão regional do IBGE. Tá? Então, o IBGE, aí o professor, na verdade, me explicou para vocês, né, o que é o IBGE. Então, de forma bem rapidinha aqui, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Certo? Qual que é a função desse instituto? É um instituto ligado ao governo que faz o quê? Que realiza censos demográficos, ligado à questão do quê? Da população. Então o IBGE, na verdade, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que trabalha com censo demográfico. Alguém sabe me dizer quando que foi o último censo? 98? Foi? Quando que foi o último censo? Não, o censo demográfico, pessoal, não é a divisão regional. O censo demográfico, ele é feito de 10 em 10 anos. Tá, então aqui na verdade o que? Eu fiz uma retomada, alguma coisa da aula anterior, que eu falei bastante a palavra IBGE, mas na verdade eu não tinha explicado o que era IBGE. Falei alguma coisa do censo e pedi quando que foi o último censo. Alguns alunos não souberam responder, né? Aí eu procurei explicar de forma bem simples, né? Bem sucinta, o que seria o IBGE. Mas aqui, quando eu questiono eles, teoricamente eu acharia, por exemplo, que eles lembraram das pessoas que vão às casas e tal. Por isso que eu perguntei para eles em relação se eles gostariam, se eles sabiam quando foi o último censo e tal. Nessa aula que foi filmada, você decidiu voltar à questão do IBGE, né? Foi a primeiríssima coisa, assim, porque esses são os minutos iniciais dessa aula, né? Você decidiu voltar lá ao IBGE, isso, colocar no quadro. Eu só voltei em virtude daquela observação que a gente tinha feito da aula anterior, que eu falei muito do IBGE, mas não expliquei o que seria o IBGE. Então, isso, pelo menos acredito, né, que foi essa a intenção antes de ir para a aula, de tentar rever essa questão para que eles entendessem pelo menos o que é o IBGE. A impressão que eu tenho, e quando eu digo a impressão, eu estou pedindo a tua confirmação, se isso faz sentido para você, se você confirma ou não. A impressão que eu tenho é que, ao buscar esclarecer para eles um conceito que não havia ainda sido esclarecido, que é o próprio conceito de IBGE, você, junto com o esclarecimento desse conceito, traz um outro conceito que também não está esclarecido. Que provavelmente eles não saibam, quer dizer. Exato. É que assim a gente vai falando e a gente vai dizendo um monte de coisa, assim, parte de alguns pressupostos, assim, porque não se atém muito a essa questão de detalhes, como a gente está fazendo nesse momento, que está detalhando de forma assim, bem detalhada. O que passa aqui pela gente às vezes é que algumas coisas são despercebidas todo esse detalhamento que a gente está fazendo, né? Nesse sentido da aula, entende? Quando vai dar aula, a gente assim, não se prende muito a todo um bom detalhamento. Quem sabe a gente teria que ver, né? E essa questão, que há muitos no dia a dia nosso, a gente parte de alguns pressupostos que acabam meio que, digamos assim, subentendendo que o aluno saiba, que o aluno, né? E aí eu acho que seria interessante fazer mais esse detalhamento, como a gente viu antes, que era o IBGE, e agora essa questão do censo também. Então, no caso, o que daria para melhorar no sentido de
de a partir do momento que você está trabalhando, que você for abordar algum conceito, alguma coisa, né? Você precisa ter, sei lá, que os alunos sabem o que eu estou falando, né? É importante você fazer esse questionamento, né? Vamos pegar Vamos pegar um exemplo simples. Na aula anterior em que a gente trabalhou lá sobre os joguinhos. Vamos pegar três pontos. Eu falei, ó, você... É o mesmo que eu acho que se aplica a mesma questão do que a gente está trabalhando aqui. Tá, pelo menos, né? Por exemplo, pessoal, vamos jogar um joguinho, dominó, tal, aonde vocês vão trabalhar lá onde é os estados e capitais. Então poderia dizer assim, bom, estados e capitais, o que o aluno, então, teoricamente, no mesmo direcionamento que o professor está fazendo, o que o aluno entende pela palavra estado? Exato. O que é estado? O que é estado? O que é uma capital? O que é uma sigla? Entende? Então, neste sentido, é que de repente a gente poderia, olha, vamos jogar, mas o estado, em termos de conceito, o que seria o estado? Esse trecho de aula, se você fosse dar esse trecho de aula de novo, imagine que você está lá de novo e você iria dar esse trecho de aula de novo. Você faria diferente? De que jeito você faria? Aí eu faria o seguinte, primeiro eu falaria, né, retomaria aquilo que é o IBGE a partir disso e procuraria fazer o quê? A partir do conceito de IBGE, da sigla, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A partir daí, então, agregar outras informações e explicar de forma mais detalhada o que seria o censo demográfico, para você ter uma ideia. Por quê? Então ele faz uma retomada do que foi discutido na aula anterior para conseguir iniciar o assunto dessa aula. Então o Gerson fala que o professor não explicou, o professor era você. Certo. Aí ele faz bem rapidinha, provavelmente você já tinha trabalhado, você tinha usado a sigla, deve ter usado a divisão regional, porém não tinha explicado o que o IBGE fazia. É isso, né? Isso. Quando eu dei essa aula sobre o IBGE, eu não expliquei o que o IBGE literalmente fazia, como você mesmo já mencionou. A gente fez essa observação de que eu citava muito a sigla IBGE, mas na verdade eu não tinha falado o que o IBGE, o que era o IBGE. Por isso que eu falei no início, bem rapidinho. O professor não explicou para vocês, foi quando eu disse que, bem rapidinho, o que o IBGE fazia, o que o IBGE faz, que é o Instituto Brasileiro. Eles estavam ansiosos também por responder. Que teve a galera que respondeu ele em 98, acho que, né? 98. Aí na sequência eles tentaram chutar outras alternativas, certo? Na verdade, assim, ali, então eles confundiram lá o censo com a periodicidade da divisão regional. Então seria isso. Mas pode. O censo demográfico é feito de 10 em 10 anos. Uma explicação do que é o censo demográfico, de periodicidade do censo demográfico. Periodicidade. Mas antes você falou um pouquinho o que era o censo demográfico, que ele é relacionado com a quantidade o número da população, né? Você deu uma explicação, você não falou assim, demográfico Porém, você deu uma explicação de que demográfico estaria relacionado com o quantitativo populacional do Brasil. E outra coisa, ali a gente utilizou a palavra censo, mas alguns alunos também
não sabiam o que era Que é censo. censo. Então, Ou isso confundem. apareceu depois. Eles Eles confundem censo com confundiram. censo, né? Eles confundiram o censo, na verdade, que é esse levantamento de dados que é feito de 10 em 10 anos pelo IBGE, que não é só, e depois a gente, depois numa outra retomada a gente falou que não é só a questão populacional que envolve questão de saneamento, envolve questão de expectativa de vida, envolve outros. Aqui nesse caso a gente falou, deu um direcionamento à questão populacional, mas não é só o número de população que envolve, todo e qualquer. Mas assim, o que eu vejo assim, que eles confundiram muito ali é essa questão de periodicidade, até porque eles, pelo que eu entendi, eles nem saberiam dizer o que era. Na verdade, a gente tinha discutido um outro conceito de censo, o que é censo? É a mesma coisa eu estar dando a aula anterior, falando do IBGE, e não falar para eles o que é IBGE. Então aqui, por exemplo, falar de censo, e tem um fator ali que eu falei que é a questão do que são levantamentos populacionais. Então, num próximo conteúdo, essa informação ela já tem que ser agregada em outras informações. É só para a população que o censo demográfico conta? Não, existem outras políticas públicas que dependem, que tem como base o censo também. Exatamente, a vacinação, por exemplo. Achei legal também que tu faz uma definição do que é tu define o que é demográfico, né? Tu fala demográfico populacional. Realiza censos demográficos ligados à questão da população. Censos demográficos ligados à questão da população. Mas será que eles entenderam que o demográfico é populacional? Ou quem sabe que eles conseguiram compreender, né? Nessa última aula que nós tivemos não é nada essas observações. Eu falava lá sobre estudos demográficos. Eu estava falando sobre migrações. Então tudo que envolve a demografia, eu expliquei para eles. Não fui aqui nessa aula. Envolve estudos populacionais. Pergunta? Pode, deixa. É possível traçar um paralelo, ou talvez um denominador comum entre o ensino de vocabulário em língua portuguesa, por exemplo, destacar a palavra esboçar, o verbo esboçar, né? E, digamos, nos mesmos termos, o ensino de vocabulário em geografia, IBGE, censo, talvez o ensino de vocabulário mais voltado para um glossário, né? Existe um paralelo, existe um denominador comum? Como é que vocês veem isso? Claro, dá para a gente fazer sim essa associação, voltando naquilo que a gente falou, já comentou várias vezes, que passa, por exemplo, por nós até então como algo rotineiramente despercebido e que, ao nosso entender, a gente dispensaria de ser teoricamente esclarecido, que na verdade faz falta, né? Em relação a essa, passa despercebidamente esclarecido, que eu digo rotineiro, é tão comum a gente chegar e falar, vamos trabalhar hoje com vocês sobre divisão do IBGE, e citar várias vezes assim, o seu último censo diz que as mulheres, que a taxa de fecundidade das mulheres diminuiu, da década de 60, quer dizer, a gente acaba introduzindo algumas coisas, não por uma questão, né, de não querer, mas inerente àquilo que... Por não perceber, literalmente, que aqueles termos que você esteja utilizando poderiam ser melhor explicado, ou melhor agregado, ou como sugestão, né, como eu tinha comentado antes. Olha, a palavra neste contexto significa isso, mas ela pode também em outro contexto
Uhum. Significado, tem muito significado. Uma coisa que eu pensei.